Muitas vezes nós deixamos que os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas adversidades tomem conta da nossa vida. E por causa disso tudo, nós nos prostramos, paramos e não conseguimos mais tocar a nossa vida, direcionar a nossa vida, porque o problema toma conta de nós. Eu sou Ulisses Pessoa e nesse vídeo eu queria bater um papo com você sobre o poder da oração e como a oração pode transformar a nossa vida diante de todas essas circunstâncias. E não se esquece, se inscreve no nosso canal, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todos esses vídeos e abençoando a vida daquelas pessoas que necessitam ouvir uma palavra vinda do céu. Pois é, o que acontece conosco quando estamos diante de um problema, diante de uma dificuldade? Parar. A tendência natural é que nós paremos. A tendência natural é que a angústia, a dor nos paralise, o problema nos paralise. E se nós não tivermos uma estratégia espiritual, uma estratégia vinda do céu, as coisas elas não caminham. De repente você está aí me ouvindo agora, você está com uma dificuldade enorme para resolver, uma decisão enorme que você tem que tomar. Sei lá, às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema conjugal, enfim, qualquer problema que seja, qualquer dificuldade. E às vezes não adianta recorrer à ajuda especializada, amigos, a pai, a mãe, a esposa, esposo, e você só tem uma pessoa a recorrer, e é Deus. E como é que você recorre a Deus? Oração. Então a oração é um meio de você se conectar com Deus. É um meio de você se expressar para Deus. A oração é um meio de intimidade com Deus. É aquele momento que você para, que você não tem mais jeito, que você chega para Deus e fala: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua mão poderosa. Eu preciso que o Senhor faça uma intervenção. E 3, a oração é uma estratégia para você expressar para Deus aquilo que você está sentindo. Muitas vezes nós nos conectamos mais com Deus, oramos, quando nós estamos diante de uma circunstância negativa. Ok, se você estiver diante de um problema, de uma angústia, como eu estou falando, você tem que conversar com Deus. Mas nós perdemos oportunidades de conversar com Deus no momento bom, no momento de bênção, no momento em que as coisas estão dando certo. Mas nem sempre as coisas dão certo. E você precisa de Deus, porque você, eu, não somos capazes de resolver tudo. Nós somos dependentes de Deus. Nós dependemos da unção, da força, da vontade, do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nós buscamos em oração. Então, é diante de uma angústia, de uma dificuldade, que você pode chegar para Deus por meio da oração, ou seja, essa ferramenta de diálogo com Deus, para expressar para Ele o seu problema. Eu não sei como é que você está agora, me ouvindo esse vídeo, mas se você está com uma dificuldade, se você realmente não sabe o que fazer, fala com Deus, porque Ele te traz paz, te traz segurança, te traz renovo e te traz solução. Tem um texto na Bíblia, em Atos 12, que eu gosto muito, que é a perseguição de Herodes em relação à igreja do Senhor. E a palavra de Deus, ali no capítulo 12, nos ensina que Herodes estava detonando literalmente os cristãos, matando. Passou a faca em Tiago e nos outros cristãos, né? O texto não fala exatamente assim, mas com certeza era isso que estava acontecendo. E o texto no capítulo 2, a partir do versículo 3, 4, demonstra que Herodes, ele manda prender Pedro, e Pedro é preso. Só que a igreja do Senhor não ficou parada. A igreja do Senhor começou a orar. Enquanto Pedro estava preso, a igreja do Senhor estava orando. O capítulo 12 fala assim, a partir do versículo 2: mandou matar, Herodes, mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Versículo 3: vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Aí vem o versículo 5.
Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Se você continuar lendo ali o texto, você vai perceber que o anjo do Senhor tira Pedro da prisão. Mas por quê? Porque o anjo simplesmente quis? Não, porque a igreja orava, porque a igreja intercedia, porque a igreja estava ali em oração, em conexão, intimidade e como estratégia para expor o problema para Deus. Deus opera milagres. Deus opera milagres através da oração. E se você está duvidando, não duvida não. Porque se você colocar o seu coração de forma aberta, humilde para Deus e pedir de coração, o Senhor vai fazer a vontade dele na sua vida. Não tenha dúvidas disso. Aconteceu isso. Pedro foi libertado da prisão de maneira milagrosa. Tanto que o povo ali, a igreja que estava clamando, nem entendeu direito. Quem é a igreja? A igreja é você. A igreja sou eu. E quando a igreja ora, as portas do inferno não podem prevalecer. Que Deus te abençoe. E que se você estiver com alguma dificuldade agora, ore. Com certeza, o Senhor vai trazer um milagre na sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, a oração faz a diferença na sua vida. Avante, sempre.